O portal Real Time 1 inicia hoje série de entrevistas com candidatos a governador do Amazonas. A proposta é falar sobre futuro. Por essa razão, as perguntas vão ser feitas com base no plano de governo do candidato ou candidata. Assim, podemos contribuir para que você, eleitor, no dia 2 de outubro, possa escolher na urna o melhor projeto para o Estado. Nossa produção enviou convites às assessorias de todos os 8 candidatos, deixando clara algumas regras. A entrevista poderá ter duração de até 45 minutos. Não será permitido ataques ou denúncias contra candidatos e candidatas. E apesar da pauta ser única, direcionada ao plano de governo, durante 5 minutos será permitido aos candidatos falarem sobre suas realizações em cargos executivo, legislativo ou experiência profissional. Dito isto, eu convido você, internauta, a curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo e se inscrever em nosso canal no YouTube, ao portal Real Time 1. E vamos ao nosso primeiro entrevistado. Ele é de Santarém, Pará, bacharel em comunicação social com habilitação em jornalismo. A primeira vez que disputou uma eleição foi em 2018, já para o cargo de governador, pelo Partido Social Cristão, o PSC. Saiu vitorioso no segundo turno daquela eleição, com mais de 1 milhão de votos, derrotando o amazonino Mendes. Este ano, ele é candidato à reeleição pelo União Brasil. Governador Wilson Lima, seja muito bem-vindo ao Real Time 1. Muito obrigado pela oportunidade, um espaço importante para a gente fazer uma prestação de contas daquilo que a gente fez e também do que a gente vai fazer no próximo mandato. Bom, como a gente explicou, essa entrevista será com base no seu plano de governo. E o senhor começa por educação. E o Educa Mais Amazonas está logo no início. Quais serão os novos projetos para ampliar o Educa Mais Amazonas e quanto isso vai custar? Em 2018, quando a gente começou o nosso projeto para o governo do estado do Amazonas, nós fizemos um projeto a médio e a longo prazo. A gente vai continuar com o nosso trabalho de implantação das escolas de tempo integral. Já sou o governador que mais entregou escolas de tempo integral e nós estamos colocando nessas unidades de ensino os nossos laboratórios de robótica, que é algo inédito, nunca houve antes no estado do Amazonas. Vamos continuar ampliando o modelo de escola cívico-cidadã, que é um modelo em que continua a parte pedagógica de responsabilidade da Secretaria de Educação, mas a parte de disciplina ela acaba sendo de responsabilidade da Polícia Militar. E isso fez com que a gente diminuísse muito os índices de violência nessas escolas. E a gente vai continuar avançando nessa política de valorização do profissional da área da educação, através dos nossos cursos de pós-graduação, que a gente está disponibilizando na nossa Universidade Estadual do Amazonas. Nós estamos e vamos continuar com o trabalho de entrega de fardamento, material escolar. Isso foi um resgate que a gente fez há pelo menos 7 anos que os alunos não recebiam esse material por parte do governo. Certo. O senhor fala também no seu plano de governo sobre a ampliação da escola para o trabalho. Como é que vai funcionar essa ampliação e o que será modificado, já que é um programa que existe? O que acontece? Nós temos agora a reformulação do novo ensino médio. O que prevê essa nova reformulação? Há algumas disciplinas que são comuns a todos os estados, como, por exemplo, matemática e língua portuguesa. E aí tem algumas outras matérias que são regionais. E isso daí fica a critério da Secretaria de Educação do Estado. Então, nós vamos incrementar o ensino profissionalizante em parceria com o CETAM, para atender o mercado. Então, a gente avalia no mercado qual profissional está sendo mais demandado e também a vocação de cada aluno e o interesse de cada um, para que esse aluno, quando ele sair do ensino médio, ele já saia preparado para o mercado de trabalho, já saia preparado para o primeiro emprego. E isso a gente está fazendo, vai ampliar em parceria com as empresas do Distrito Industrial. Por falar em Distrito Industrial, o senhor fala em ciência e tecnologia no seu plano e menciona investimento na indústria 4.0. O senhor pode detalhar um pouco mais e quanto isso vai custar para o Estado? Nós temos feito um investimento histórico, um investimento inédito na área de ciência e tecnologia. Nenhum governador, nenhum governo investiu tanto em projetos. A gente tem uma série de projetos. Nós temos os nossos editais que nós estamos lançando para ampliar esses investimentos. No primeiro momento, a gente vai manter os investimentos que foram feitos
nesse ano de 2022 e, naturalmente, observar como é que a economia vai se comportar para a gente poder fazer um aporte maior. Mas tem alguns programas que são inéditos, como a ampliação dessas bolsas para o interior do estado do Amazonas. Tem um programa pelo qual eu tenho um carinho muito grande, que é o Ciência na Escola, que ele oportuniza os alunos da rede pública de ensino, mas ele também dá a possibilidade dos alunos terem um contato maior com a ciência. E ele populariza a ciência, para que isso também possa despertar o interesse daquele aluno do ensino fundamental, daquele aluno do ensino médio, não só daquele aluno do nível universitário e também de professores. E a gente deu a possibilidade para que todo mundo pudesse apresentar o seu projeto e que pudesse ter esse aporte financeiro por parte da nossa FAPEAM. Tá certo. O núcleo de alta performance, como vai funcionar, governador? Isso daí é importante porque ele é um núcleo em que a gente vai qualificar mão de obra e mão de obra voltado para a indústria. Isso daí vai ser dentro do CETAM. Hoje o CETAM ele tem vários cursos que são voltados para as atividades que são muito comuns nos bairros, como, por exemplo, manicure, pedicure, confecção de salgados, de eventos, e a gente vai montar um centro especializado dentro do CETAM para qualificar profissionais para a indústria 4.0, que são alunos que vão ter contato à tecnologia de ponta, à robótica, como já está acontecendo nas escolas de tempo integral, para que ele possa estar qualificado para o mercado de trabalho e possa entrar em condições de competitividade. E detalhe, sem pagar um centavo por isso. Esses cursos desse nosso núcleo de alto rendimento, ele será gratuito. E ficará a cargo, então, do Centro de Tecnologia. Do CETAM, exatamente. Certo. A gente vai criar esse núcleo dentro do CETAM. Certo. Vamos para a saúde agora. O senhor fala em saúde nas calhas, é levar a medicina especializada para o interior, falando de 61 municípios aí. Isso já vem ocorrendo, mas se tem uma meta para os próximos 2 anos, se o senhor for reeleito, e quanto esse projeto vai custar? O que a gente está fazendo é otimizando os recursos da área da saúde. A gente tem aí um investimento de aproximadamente 2 bilhões e 800 milhões para a área de saúde, levando em consideração aquilo que a gente deve ter de superávit para investir nessa área. Então a gente está colocando UTIs no interior, a gente já começou a colocar lá em Parintins, colocamos em Tefé e recentemente inauguramos lá no município de Tabatinga. O próximo município a receber vai ser o Maitá, e a gente vai levar para todas as cidades polo, Manacapuru, Itacoatiara, Lábrea, Irunepé, para que esses pacientes dessa região que necessitem de um leito de UTI não tenham que ser transportados para a capital. Nós também vamos construir policlínicas nessas cidades polo, vamos levar a média e a alta complexidade, reformando e ampliando algumas unidades hospitalares, e vamos construir o Hospital Regional do município de Manacapuru. Certo. O senhor fala em mutirões permanentes da saúde. Também vamos fazer os mutirões permanentes da área de saúde, mutirões para a realização de consultas, exames e cirurgias. Eles aconteceram no nosso governo, agora eles vão acontecer permanentemente. A cada 3 meses a gente vai estar fazendo esses mutirões para diminuir aquelas filas de procedimentos cirúrgicos. Com a estrutura de saúde que o Estado tem hoje, o senhor fala em aumentar a capacidade de transplantes. Como é que está a rede de saúde hoje para atuar frente a isso? O que nós estamos fazendo? E o que a gente fez ao longo desses últimos anos? Nós reestruturamos o nosso sistema de atendimento na área da saúde, com a questão do nosso SISREC, que é o nosso sistema de regulação, o nosso sistema de controle das filas, de controle dos leitos, de tudo que a gente tem disponível na rede de saúde, com a informatização dos nossos processos. Nós aumentamos também a quantidade de leitos. Só para você ter ideia, a quantidade de leitos que a gente ampliou, é como se a gente tivesse construído mais 2 hospitais com a capacidade do pronto-socorro 28 de agosto. Então a gente colocou para funcionar aquilo que existia e que não funcionava a contento. O Delfino Aziz é um exemplo disso. Quando eu assumi o governo em 2019, ali havia 130 leitos, sendo 10 leitos de UTI.
Hoje são 383 leitos em funcionamento, sendo 180 de UTI. Hoje são feitas 50 cirurgias dia no Hospital Delfim Aziz. Nós estamos trabalhando para diminuir essas filas, para que no ano que vem a gente tenha condições de iniciar esse procedimento de transplante. Isso é possível com a estrutura que a gente tem. É preciso que ela funcione e que não funcionou desde que foi inaugurado essa estrutura, que é uma estrutura moderna. O Delfim Aziz tem um centro cirúrgico com 11 salas e um complexo de salas, um conjunto de salas que é específica para a questão do transplante, que permite tirar de um paciente e transplantar em outro. A gente consegue fazer isso com muita segurança e usando o que há de mais moderno na ciência. Certo. Vamos para a segurança pública agora. Vamos lá. O senhor menciona no seu plano de governo que pretende realizar novos concursos e aí realizou um agora recentemente. Qual é o déficit de policiais militares e civis que o Amazonas enfrenta? A gente, só na Polícia Militar, hoje o nosso efetivo é de quase 8 mil homens, mas a gente deveria ter 15 mil homens. Então a gente tem um déficit muito grande aí, de pelo menos 7 mil homens. Então nós estamos fazendo concursos públicos para poder diminuir esse problema que a gente tem com recursos humanos. E isso é resultado de descaso de muitos anos, porque há 10 anos que não era realizado concurso da Polícia Militar. Há 11 anos que não se realizavam concursos para a Polícia Civil. Nós já estamos no processo de convocação dos aprovados nesses concursos, especificamente no caso da Polícia Militar e da Polícia Civil. Nós ampliamos a quantidade de chamados para o teste de aptidão física e também psicológico, para que a gente possa aumentar aí o nosso cadastro reserva. E logo, logo, a gente supere essas etapas, eu já vou começar a convocar esses aprovados para que a gente inicie a preparação deles. E ano que vem, a gente vai realizar mais um concurso público. O projeto Ribeirinho Seguro prevê o destacamento de efetivo para regiões que são consideradas polo. Quais serão esses municípios que vão receber esses policiais e o efetivo de policiais que devem ser enviados para essas regiões? Primeiro, a gente está num trabalho de convocação desses aprovados no concurso público e eu vou conseguir fazer isso só quando eu tiver esses policiais, mas a gente está criando um patrulhamento fluvial, exatamente para ajudar no combate a esses pequenos delitos. Quem são os principais alvos? São as embarcações pequenas e médias, o pequeno agricultor que vende a sua produção e no retorno é abordado por esses bandidos. Então a gente vai colocar naquelas regiões onde há uma atividade muito grande comercial pelos rios, principalmente aqui na região metropolitana e no Médio Solimões. No Médio e no Alto Solimões, onde isso tem acontecido com muita frequência. Se bem que ali no Médio Solimões a gente já tem a base Arpão, que faz um trabalho muito significativo de repressão ao tráfico de drogas. E a gente tem alguns outros pontos que a gente tem identificado, onde tem acontecido também o aumento dessa criminalidade. Inicialmente a gente vai começar com a região metropolitana e o Rio Solimões, e depois a gente também vai para as outras calhas. Vai ter apoio da Marinha, do Exército nesse projeto? Porque uma vez que também tem garimpeiros nessas regiões? Sim, a gente tem trabalhado muito em parceria com o governo federal, com o Exército, com a Polícia Federal, com a Marinha, com a Aeronáutica, e não tem a menor dúvida de que a gente está estendendo esse convite à Marinha, de que possa, e à Capitania dos Portos, que também possa estar conosco nesse projeto. Na economia e geração de emprego e renda, o senhor menciona no plano de governo o investimento de R$1 bilhão para a FEAM, para fomentar a economia local. De onde virá esse recurso? Esse é um recurso de imposto do FPM, o FPMS, perdão, que é um imposto que é recolhido e que tem essa destinação para a FEAM. E essa é uma projeção que a gente faz de arrecadação. Esse ano a gente investiu algo em torno de quase R$500 milhão de financiamento, e para os próximos 4 anos, com a possibilidade de aumento de arrecadação, a gente prevê esse aumento, esse incremento de algo em torno de R$1 bilhão. O senhor fala em conceder benefícios fiscais para as indústrias do Polo Industrial de Manaus. Ampliar isso, que benefícios fiscais seriam esses? Na verdade, eu já garanti esse benefício, porque
eu aprovei no ano passado na Assembleia a nossa lei de incentivos fiscais daqueles tributos que são de responsabilidade do governo do Estado. E essa construção foi feita juntamente com a Abraciclo, com FIAN, com CIEAN, com Eletros, com o setor de concentrados, de informática. Não houve um aumento sequer em qualquer percentual de imposto. Nós modernizamos a lei e garantimos as condições competitivas para essas empresas que estão aqui no Distrito Industrial. O senhor fala em ações de consolidação das novas matrizes econômicas. Quais são essas ações e o valor que será investido nisso? Nós temos a Zona Franca de Manaus e nós não abrimos mão dessa atividade. Ela é fundamental para a nossa região. Mas aí a gente tem outras matrizes econômicas que precisam ser exploradas. A primeira delas, o gás natural, e que hoje é uma realidade. Nós quebramos o monopólio do gás. Quando a gente fez isso, permitimos que outras empresas pudessem vir para cá. Aquela empresa que está funcionando ali no Campo de Azulão já é uma realidade. E a empresa descobriu ali que tem 3 vezes mais a capacidade de gás que ela imaginava que teria ali nos poços ali daquele bloco. Com isso, essa empresa vai construir 3 térmicas aqui no estado do Amazonas. Só aí será um investimento de aproximadamente 5 bilhões de reais. Então, imagino que isso vai gerar de emprego, que vai gerar de ICMS e de ISS. O que eu estou falando aqui não é discurso, não é da boca para fora. O que eu estou falando aqui é o que já está acontecendo. Isso já é realidade. Muita gente ouviu falar ao longo dos 40 anos a necessidade de identificar novas matrizes econômicas, lançaram vários programas, vários projetos e efetivamente pouca coisa aconteceu. Eu estou falando de algo que é real, de algo que está acontecendo. Que digam os moradores de Silves, de Itapiranga, os moradores ao longo da M010 e os municípios que estão ali no entorno, que começam a sentir o impacto dessa atividade econômica. Essa é uma matriz econômica. A outra matriz é o potássio. Nós vamos, e eu trabalho para que isso efetivamente aconteça, no ano que vem, o início da exploração do potássio lá no município de Altazes. Aí é outro investimento inicial de algo em torno de 1 bilhão de reais. Então é um recurso muito significativo. Qual que é a importância do potássio para o Brasil? Hoje, 95% do potássio que é utilizado no Brasil, ele vem da Rússia e do Canadá. O potássio ele é utilizado para correção do solo, né? É um dos componentes importantes ali dos nutrientes, né, para o solo. E ele é fundamental para o agronegócio no Brasil. Só a mina que a gente tem ali no município de Altazes tem a capacidade para fornecer 25% do potássio usado pelo agronegócio no Brasil durante 30 anos. Imagina o que isso representa para o Brasil e para o estado do Amazonas. E tem uma facilidade de retirada naquela região, né? Não tá tão Exatamente, distante. Ele não está tão distante, está aproximadamente 1.000 metros de profundidade, tem um veio muito significativo de quase 1 metro. E aí, a gente tem uma facilidade também de logística aqui, porque as barcaças que vêm do Mato Grosso com soja, elas voltam vazias. Então, elas vão deixar aqui a soja e quando elas voltarem, elas vão voltar com o potássio que é explorado aqui do município de Altazes. Então, isso significa um novo paradigma para o estado do Amazonas. Essa é a segunda matriz econômica que a gente trabalha para desenvolver. A terceira é a questão da bioeconomia. A exploração de forma sustentável de madeira com manejo florestal, de óleos, sementes e outros produtos da natureza. Eu estou trabalhando para que no próximo governo a gente consiga efetivamente fazer a concessão de aproximadamente 15 milhões de hectares para essas atividades sustentáveis. Nós já temos um modelo aqui que funciona muito bem de manejo florestal, 46 espécies de madeira já são exploradas e que a maioria dessa madeira ela é exportada, gera emprego, gera renda e preserva o meio ambiente. Tem outros parques que a gente está trabalhando, inclusive com o BNDES, para concessão, para atividade turística, que é o Parque Sumaúma e o Parque Rio Negro, que fica aqui no município de Novo Airão. E
A quarta matriz econômica, que eu acredito muito, é o turismo. Nós temos um potencial muito grande para a pesca esportiva, inclusive o turista que vem para a pesca esportiva aqui, ele é um turista que é europeu, que é americano, que é oriental e que tem um alto poder aquisitivo. Então esse pessoal vem com bala na agulha. Dólar na mão ou euro, né? Ele traz dólar e traz euro. Então é um turista muito qualificado e que deixa muita renda aqui no estado do Amazonas. Mas essa questão do turismo, perdão interrompê-lo, passa pela questão da infraestrutura também, nesses municípios. Exatamente onde eu ia chegar. Primeiro a gente tem que preparar. Nós temos um potencial e a gente precisa transformar esse potencial em produto. Governador, o que o senhor está fazendo? A gente construiu um novo aeroporto lá no município de Barcelos. Esse foi um projeto em parceria com o governo federal, parte do governo federal e parte também do estado do Amazonas. A gente está num trabalho de construção tributária para viabilizar acesso regional. Eu aprovei recentemente a redução do ICMS de gasolina e de querosene de aviação para que as empresas pudessem ampliar a sua malha aérea para o interior. Hoje, a partir de Manaus, você tem voo para 9 municípios. Com essa redução que eu fiz, a partir de dezembro serão 15 municípios atendidos. E aí com isso a gente está melhorando também algumas infraestruturas aeroportuárias, como por exemplo o aeroporto de Itacoatiara. Hoje já é possível aeronaves pequenas pousarem lá no aeroporto, o que antes não era possível. Há 4 meses atrás não era possível pousar. Aliás, ficou um tempão assim, né? O aeroporto ficou um tempão abandonado. E agora é possível, resultado dessa parceria que a gente fez entre governo do estado, governo federal e a ANAC, que é responsável pela construção dessa pista lá. Da mesma forma que a gente está reformando e fazendo alguns outros aeroportos, são 13 aeroportos no estado do Amazonas que a gente está fazendo esse trabalho de reforma. Um deles que a gente deve entregar nos próximos dias é o de Pauini. Então a gente está fazendo uma obra lá de aproximadamente 7 milhões de reais. Nós reformamos o aeroporto de Parintins, a área de embarque e desembarque também está toda reformada. Resultado dessa aprovação lá na Assembleia e dessa conversa que a gente tem com algumas empresas aéreas, a Azul Linhas Aéreas, a partir do dia 15 de dezembro, começa a fazer Manaus-Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Uma frequência de 3 voos por semana. No sul dos Estados Unidos, né? No sul dos Estados Unidos. São 3 vezes por semana e a gente trabalha em algum momento para que possa ser diário. E a gente está conversando com a TAP para que a gente volte aquele voo Manaus-Portugal, que é essa ligação com a Europa. E a gente está aberto para conversar com outras companhias aéreas. Que bom. Governador, o senhor falou uma palavra que me chamou a atenção, que foi a questão de licenciamento ambiental, e no seu plano de governo o senhor fala em agilizar o licenciamento ambiental. Como conciliar o agronegócio e também manter a floresta em pé? É possível. Nós temos aqui a maior extensão de floresta contínua do planeta. 97% do nosso estado é preservado. Anotem aí, 97% do nosso estado é preservado. Do jeito que a natureza nos deu, está aí. É claro que os grandes veículos se focam muito na questão do desmatamento e das queimadas. Essas queimadas acontecem, em sua maioria, em áreas que não são destinadas. Nas áreas do estado, desmatamento e foco de queimada, ele é menor que 20% desse total todo de queimadas. Tem algumas situações que a gente precisa caminhar para que a gente evite e possa caminhar para esse combate ao desmatamento e garantir que aquela pessoa que está dentro da legalidade ela possa produzir. É a questão da regularização fundiária. Isso daí é o maior problema da Amazônia, regularização fundiária. É quem está morando ali na sua terra ter o seu título definitivo. A gente está trabalhando para que isso aconteça, dando prioridade à região metropolitana e também ao sul do Amazonas. E tem uma outra coisa que é importante mencionar aqui, que é o ZE, é o nosso zoneamento econômico ecológico. Eu concordo que a gente tem que preservar, isso é importante, mas acima de tudo, e disso eu não abro mão, tem que preservar o cidadão que mora aqui, tem que preservar o homem da floresta. Porque é muito bonito o discurso de quem está no Sudeste, de quem está lá nos Estados Unidos, de quem está na Europa, simplesmente construir uma narrativa de que precisa
proteger a Amazônia e que aqui é intocável enquanto o nosso caboclo está passando fome. Eu defendo que regiões como o sul do Amazonas seja destinado para o desenvolvimento das atividades econômicas, para que ali prospere o agronegócio, para que a gente avance na plantação de soja, de arroz, de milho, na criação da pecuária e que a gente mantenha o que a gente tem de preservação nas reservas de desenvolvimento sustentável e outras áreas que são de interesse ambiental. Mas é necessário que haja um acordo nacional, mas sobretudo um acordo com o mundo. O mundo abriu mão das suas riquezas naturais, abriu mão das suas florestas para que o seu povo pudesse ter dignidade para viver. Por que a gente não pode ter um pedaço disso para que a gente possa plantar e também sustentar a nossa família? Eu vou trabalhar muito fortemente no segundo mandato para a gente garantir o zoneamento econômico e ecológico daquela região do sul do Amazonas e que a gente possa ter aquelas áreas onde for permitido, naquelas áreas em que tiver essas condições, principalmente de campos naturais, para que essa questão da reserva legal seja 50%, seja 50-50. Hoje, o cidadão que mora no Amazonas e ali no sul do estado só tem direito a 20% da área dele. A gente vai trabalhar para que ele tenha direito a 50%. No restante do estado, tudo bem, a gente encontra um outro caminho. Mas para essa área, ela precisa ser produtiva e ela tem uma vocação para o agronegócio. Essa área, inclusive, deve contribuir com o país para bater aquele recorde que a safra de grãos deve bater nos próximos meses. Não tenha dúvida nenhuma disso, até porque ali é um importante porto de escoamento da soja que vem do Mato Grosso, que vem ali pela 319, que passa por Porto Velho. Não tem a menor dúvida disso. E tem um detalhe, nós estamos aqui no estado do Amazonas construindo a maior estrutura portuária do Brasil. A propósito, do mundo. Porque a gente tem porto privado aqui que tem o maior porta-navios do mundo. A gente tem aqui o maior porta-navios do mundo. A gente tem um porto ali que é da iniciativa privada, lá na comunidade de Novo Remanso, que tem uma mega estrutura, com um armazém com 200 metros de comprimento, com 40 de largura, com capacidade para 90 mil toneladas de grãos, soja e milho. E aquele é só o primeiro porto, que começa a funcionar agora em outubro. Mas outros 2 portos serão construídos ali, se juntando ao porto que a gente tem aqui em Manaus e ao porto que a gente tem lá em Humaitá, é a maior estrutura portuária do Brasil. Eu tenho porto aqui, tem porto aqui da iniciativa privada aqui em Manaus, que ele chega a ser do tamanho do maior porto de Santos, com uma capacidade aqui de 20 mil contêineres por semana. 20 mil contêineres por semana. Então é uma mega estrutura que a gente tem aqui portuária para essa atividade econômica, para o escoamento da produção. O senhor fala em fortalecer o Guardiões da Floresta. Foi um programa reformulado e lançado pelo senhor esse ano. Como fazer isso na prática, aliado a esse desenvolvimento econômico do primeiro setor? O Guardiões da Floresta é o maior programa de pagamento por serviços ambientais do mundo. É um programa em que a gente paga uma bolsa para quem está nas reservas de desenvolvimento sustentáveis. Essas pessoas já preservam o meio ambiente. Elas trabalham ali com manejo florestal, né, com a retirada da madeira de forma sustentável, com o manejo do pirarucu, o uso de óleos e de sementes da floresta, e a gente paga uma bolsa para essas pessoas. Trabalham também ali no manejo dos quelônios, né, tartaruga, tracajá, e enfim, ali nos tabuleiros. A nossa ideia é também poder ampliar esse serviço e nós estamos atrás de parceiros. E aí é uma boa oportunidade para aqueles que dizem que querem preservar a Amazônia, beleza, vamos preservar quem preserva a Amazônia, porque ninguém nesse mundo preserva melhor a Amazônia do que nós, ninguém tem melhor conhecimento e melhor expertise em preservar a Amazônia como nós temos. E respondam aí, como é que a gente consegue preservar 97% do que a gente tem aqui de floresta? Quem no mundo consegue fazer isso? Isso será cobrado na COP27? Isso será cobrado na COP27? Todos os lugares que eu vou, eu cobro isso. Aliás, tem muita gente que me diz assim, governador, o mundo todo quer preservar a Amazônia,
fundo não sei o que, fundo A, fundo B, país tal, não sei o que, quer investir na Amazônia e tal. É mentira. A maioria desse discurso, boa parte desse discurso é balela. Quem quer ajudar, ajuda. E aí eu tenho o exemplo de algumas instituições que são importantes, como por exemplo, Fundo Amazônia, que nos ajudou muito enquanto da sua existência, porque efetivamente veio para cá e resolveu. Banco Mundial, que também é outro grande parceiro, e quando a gente quer ajudar, a gente faz como fez o Banco Mundial, porque no momento que a gente precisou, o Banco Mundial disse assim, ó, governador, eu tenho aqui tanto de recurso para oferecer para o Amazonas. Você tem que se enquadrar aqui, tem que fazer esses ajustes aqui lá na sua Secretaria de Fazenda. E eu vou mandar os técnicos lá para lhe ajudar a fazer isso. Os técnicos vieram para cá, a gente atendeu todas as exigências e conseguiu fechar a nossa operação de crédito. Da mesma forma que faz o KfW lá da Alemanha, que vem para cá, que vem estudar com a gente, entender caminhos para que a gente possa fazer essa construção. Inclusive, o nosso prédio ali da Secretaria de Meio Ambiente foi construído com a ajuda do KfW, resultado dessa linha de financiamento. E é um prédio com conceito de sustentabilidade. Lá, por exemplo, não se usa durante o dia as lâmpadas, não se acende as lâmpadas porque a gente aproveita a luz do sol. Tem reaproveitamento da água, da chuva, os ar-condicionados já são com conceito também de sustentabilidade, consomem menos energia, então é dessa forma que a gente preserva e que a gente ajuda a Amazônia. Mas fora isso, a maioria das pessoas que falam sobre isso é muito mais conversa para boi dormir. O senhor fala no seu plano de governo sobre a criação do marco legal do mercado de carbono. É possível saber que o Ministério do Meio Ambiente já tem diretrizes para isso. Como conciliar e criar? Nós temos aqui já a nossa lei de serviços ambientais e é um dos poucos estados que tem essa legislação voltada para isso. A gente caminha para um processo de regulamentação dessa legislação para que a gente possa estar em consonância com o Ministério do Meio Ambiente. O estado do Amazonas é o mais avançado nesse sentido, até porque a gente tem o nosso estoque aí de carbono muito significativo. A gente trabalha para que no momento em que isso aconteça, o estado do Amazonas esteja apto para poder receber esse pagamento por esse serviço ambiental. Agora o seguinte, qual lugar do mundo que isso acontece? Nenhum lugar do mundo ainda isso aconteceu. A gente está preparado no momento em que isso acontecer, mas o mundo ainda patina sobre as regras que têm que ser adotadas, fala sobre, porque companhias aéreas se juntaram para poder fazer um fundo, para fazer compensação do crédito de carbono e tal, mas efetivamente o que aconteceu? Até agora pouca coisa aconteceu nesse sentido. Pouco evoluiu. O senhor, mudando para a área de habitação, o senhor fala em construção ou habitação para 10 mil famílias. De que forma o governo vai selecionar essas famílias ou pretende aferir quem terá direito ou quem não terá direito? E serão habitações apenas na capital ou também vai para o interior? Na verdade, a gente trabalha com solução de moradia. E a solução de moradia pode ser um apartamento, pode ser um lote numa área urbanizada, pode ser o pagamento de uma indenização, pode ser um bônus moradia. A gente trabalha com várias modalidades para poder atender essas pessoas. Os critérios eles são feitos pela nossa assistência social, pelo pessoal da Secretaria, pela Superintendência de Habitação e também pelo nosso pessoal da Unidade Gestora de Projetos Especiais. Nós estamos ampliando isso aqui na capital e também no interior. E no interior tem um projeto que é muito interessante, que é o nosso o loteamento. As áreas que são loteadas, em que eu tenho feito parcerias com as prefeituras. Um primeiro projeto piloto desse nós estamos fazendo lá em Maués, em que a prefeitura conseguiu o terreno e o governo do estado está entrando com um aporte de 15 milhões de reais para urbanizar, para colocar asfalto, calçada, meio-fio, junto com a concessionária colocar posteamento, colocar iluminação pública. Estou fazendo isso em Maués e também lá no município de Altazes. E a gente vai dividir os lotes lá e entregar para essas famílias que têm condições de construir ali uma casa. O senhor pensa em usar o Fundo Geral de Turismo como uma contribuição para atrair essas pessoas que estão fora do Brasil e até mesmo quem está dentro do país? A gente está utilizando todos os recursos que a gente tem. E aí não diz respeito apenas ao que está no fundo, né? Diz respeito também, por exemplo,
a dotação de infraestrutura, a construção de legislação tributária para facilitar a vida do empreendedor, seja da companhia aérea, seja do empresário que vem para cá para explorar a atividade turística, enfim, seja através do nosso CETAM. Hoje tem uma coisa que era um pedido muito antigo de quem trabalhava no turismo, que era a questão dos turismólogos. Hoje eu tenho 21 profissionais desses formados pelo CETAM em 21 municípios que têm vocação para o turismo. E lá eles dão suporte à prefeitura e também tocam as ações da nossa Amazonas Tour. O senhor fala em oportunizar para quem trabalha na cadeia produtiva, no âmbito da cultura, editais que fortaleçam a economia de quem vive desse segmento. De que forma prática o governo pode utilizar esses editais, tanto que pode criar a nível estadual, quanto esses que recebem a nível federal, e contribuir para esses trabalhadores? Olha só, a gente teve o mais recente edital, que foi o da Lei Aldir Blanc, que ele foi fundamental, com contrapartida também do governo do estado. A gente está ampliando essas possibilidades para o artista local, para que ele possa apresentar o projeto dele, participar e concorrer nesses editais. Nós fizemos tanto para a capital quanto para o interior. Quando da pandemia, os artistas, a cena artística foi a mais prejudicada porque foi a primeira a parar. E aí a gente viu o quanto isso representava na atividade econômica. Então a gente auxiliou com o nosso auxílio para a cultura, com o nosso cartão emergencial, e também lançou esses editais que foram importantes para que esses artistas pudessem começar a recuperar aquilo que eles perderam durante o momento da pandemia. Nós estamos levando para o interior o nosso liceu de arte. A gente tem um liceu itinerante em que a gente faz a entrega de violões, teclados, flautas e outros equipamentos que são importantes para montar lá o nosso liceu de artes itinerantes. Ampliamos os serviços aqui no nosso liceu, aqui na capital e também lá no município de Parintins, que funciona lá no Bombódromo. E tem uma coisa que é importante destacar aqui: o governo do estado não investiu, não usou um centavo sequer dos recursos públicos para a contratação de artistas nacionais. Todos os recursos que investimos foi para a contratação de artista local. E é isso que eu estou fazendo e é isso que eu vou continuar fazendo, valorizando o artista que é da terra. E essa é a determinação que eu dei para o meu secretário de Cultura. Nós não contratamos atrações nacionais. Se vier uma atração nacional para algum evento do estado, essa atração é bancada pela iniciativa privada, não pelo governo do estado. Perfeito. Vamos para o último item da sua lista de prioridades desse governo que o senhor pretende assumir novamente, caso reeleito. O senhor fala em executar mais de 160 obras estruturantes, o que deve gerar cerca de 100 mil empregos. Que obras seriam essas, governador? Tem várias obras, eu passaria aqui o dia todo falando, mas eu quero destacar algumas que são fundamentais para a mobilidade urbana. A gente está tocando ali as obras do Anel Sul e do Anel Leste. Já nesse ano nós vamos entregar o Anel Sul 100% concluído, que é aquele último trecho que falta da ponte do Tarumã até o Civan. Tem o Anel Leste, que daqui a aproximadamente 30 dias nós vamos entregar aquele viaduto ali do Distrito Industrial 2, ali na bola do Puraquequara. Aquele dali será o maior viaduto da região norte. E aquele trecho ali do Anel Leste vai fazer a ligação da bola do Puraquequara até a reserva Adolfo Duque. Isso vai ser importante para tirar as carretas do centro de circulação. Vez por outra a gente tem acidente. Recentemente vitimou inclusive um coordenador nosso da área da educação. Então essas carretas que vão para as rodovias, a M010 e 174, e também para o aeroporto, vão seguir pelo Anel Leste. Outra obra que é importantíssima é a M010, que a gente está tocando agora. Inclusive nós estamos lá com 11 frentes de trabalho e nós vamos entregar no ano de 2023. E tem uma obra que é importantíssima, que é para resolver o problema ali da Manaus Moderna, que é a obra da feira e também do porto. Isso daí é um projeto que a gente está construindo em parceria com a Prefeitura de Manaus para resolver o problema do trânsito, problema de embarque e desembarque, e dar maior conforto para o cliente que vai para Manaus Moderna e também para o feirante que trabalha ali.
Tem um custo já desses valores dessas obras? Em quantas essas obras devem Não, gerar? Algumas a gente já tem um valor definido. A M010, por exemplo, a gente já tem valores definidos, mais de 360 milhões de reais. A Anel Leste, a Anel Sul, a gente também já tem esses valores definidos. Da Manaus Moderna, a gente ainda não tem, porque a gente está no fechamento final desse projeto e entendimento do que a gente vai conseguir tirar dos cofres do Estado, da Prefeitura e o que a gente vai precisar de operação de crédito. Governador, está chegando ao fim dessa entrevista. Tem só a Marina do Davi também, viu? Que a gente está construindo um projeto para lá. No Tarumã. Exatamente. O senhor tem tempo ainda para falar desse projeto, se quiser falar. Fique à vontade. A Marina do Davi é uma marina importante, fica ali no final da Ponta Negra, e que ela é importante para fazer a ligação com algumas comunidades, né? E um dos portos mais frequentados por esse pessoal ali dessas comunidades. Zona rural de Manaus. Exatamente, pela zona rural, ali para aquele lado ali do rio, né, do pessoal ali do Tarumã, ali para cima. Então a gente vai também reformar ali, dar condições melhores de embarque e desembarque, tanto de passageiro quanto de carga. Perfeito. Governador, esses 5 minutos agora que restam da nossa entrevista, é para o senhor olhar para a câmera e falar para o eleitor que está assistindo o show, nosso espectador, a respeito das realizações que o seu governo fez nesses últimos quase 4 anos. A gente teve avanços significativos no nosso governo. Nós tiramos do papel sonhos que eram antigos, como o passe livre estudantil, resultado dessa parceria com a Prefeitura de Manaus. Hoje nenhum aluno paga passagem para ir e para voltar da escola, aquele aluno que é da Prefeitura e também o aluno do Estado. No ano passado nós pagamos o maior abono Fundeb de todos os tempos. Estamos tocando obras nesse Estado como nunca antes, como os nossos anéis Sul e Leste. Estamos tocando as obras da AM010, já estamos bem avançados nessa primeira fase. Conseguimos entregar a AM070 duplicada, por lá passaram 4 governadores. E esses 4 fizeram 30 quilômetros só. Nós entregamos ela duplicada. Além disso, também pavimentamos vários ramais. Estamos na fase final daquela via que liga a M070 até o município de Iranduba, que é a rodovia ali Carlos Braga, que é fundamental para quem mora ali naquele município, na região. Na área da saúde, a gente conseguiu avançar como nunca antes. A quantidade de leitos que a gente colocou nos hospitais equivalem a 2 unidades de saúde igual ao 28 de agosto. Estamos colocando pela primeira vez UTIs no interior, vamos montar policlínicas e vamos construir o hospital lá do município de Manacapuru. Então são avanços significativos no governo do Estado. Além do que, nós implantamos o maior programa de distribuição de renda de todos os tempos, que é o Auxílio Estadual Permanente, para beneficiar 300 mil famílias no estado do Amazonas. Todos os meses, dia 15, essas famílias têm depositado esse dinheiro lá no cartão delas. Por um lado, a gente está ajudando as famílias em condição de vulnerabilidade social e, por outro lado, a gente está injetando dinheiro na economia. Temos o nosso prato cheio, que é para dividir alimento com aquelas pessoas que tanto precisam. Quando eu assumi o governo eram 10, agora já são mais de 40 restaurantes. E pela primeira vez eles estão indo para o interior. E eu só vou sossegar quando tiver um restaurante popular em cada município do estado do Amazonas. Estamos trabalhando para identificar outras matrizes econômicas, não abrimos mão da Zona Franca de Manaus, mas nós vamos trabalhar para desenvolver a cadeia do gás natural, do potássio, da bioeconomia e também do turismo. Por que trocar o certo pelo duvidoso? Eles já tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. Eles prometeram e não entregaram. Esse é o governo da realização, esse é o governo em que a gente entrega. É por isso que no dia 2 de outubro tem que ser 44 para o trabalho continuar. E é daqui para melhor, meu irmão. Tá certo. Governador, quero lhe agradecer, muito obrigado por ter vindo aqui ao Real Time 1. Agradeço mesmo por ter reservado um espaço na agenda, divulgar o seu plano de governo, para que o eleitor que está assistindo a gente a partir desse momento possa fazer o melhor julgamento das melhores propostas e assim, no dia 2 de outubro, votar consciente. Muito obrigado à direção do Real Time pelo espaço que me concede aqui e eu sigo à disposição. Um abraço a todos.
A você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente e compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, Portal Real Time 1. Eu conversei com o governador Wilson Lima, do União Brasil, ele que é candidato à reeleição. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.